Salve, salve, galerinha! A aula de hoje nós vamos falar sobre porcentagem, um assunto aí bem presente no nosso dia a dia. Porcentagem podemos dizer então que é toda a razão entre um número e 100. Podemos pensar que porcentagem é só um jeito diferente de escrever uma fração que tenha denominador 100. Então, se nós temos uma fração que o denominador, que é o número que vai embaixo, é 100, nós podemos representar isso através de uma porcentagem. E essa porcentagem representa para a gente a ideia de uma parte em relação ao todo, né, ao 100%. E qual é a forma aí mais utilizada, né? Qual é o símbolo que vem ali do lado sempre da porcentagem? É esse símbolo aqui, né? Esse é o símbolo aí que a gente vê no nosso dia a dia, representando a porcentagem. Muito bem, então. Até aqui, espero que vocês tenham entendido aí essa introdução. Vamos continuar aqui, então, vendo as formas de representação da porcentagem. Será que existe apenas uma forma? É somente essa que a gente pode representar? Não, podemos representar através de 3 formas diferentes a porcentagem. Muito bem, a primeira forma é a que está aqui marcado com esse 20%, né? Assim que a gente lê. E nós podemos transformar esse 20% em uma fração. Como que nós podemos transformar isso? Como que fica, né, essa porcentagem em fração ou qualquer porcentagem em fração? A leitura desse valor, dessa representação, já mostra pra gente, já nos dá uma ideia de como vai ficar. Como eu disse, nós lemos isso aqui 20%. Olha lá, 20%. Já dá a ideia para nós, então, de que 20 por 100 ficaria 20 sobre 100. Tá certo? Então, 20% em fração fica 20 por 100. Essa é uma segunda forma de nós representarmos aí porcentagem. E tem mais uma forma que nós podemos aí representar porcentagem, que é o quê? É com o valor decimal, que nada mais é do que nós dividirmos 20 por 100. Então, fazendo 20 dividido por 100, nós vamos ter 0,2. Tá bom, professor, mas como que a gente pode fazer essa divisão aí de 20 sobre 100? Podemos fazer do jeito tradicional, né? 20 dividido por 100. 20 é menor que 100, então a gente começa como? Com 0, e acrescenta um 0 aqui. 200 dividido por 100 dá 2. E aqui resta o 0. Então a gente já pode ver que dá 0,2, um jeito bem tranquilo de fazer. Uma outra forma que a gente poderia resolver é deslocando as vírgulas para a esquerda de acordo com a quantidade de zeros que nós temos aqui. Isso a gente pode fazer quando nós temos no denominador o 10, o 100, o 1000, esses múltiplos de 10, tá certo? Então, nesse caso, como eu tenho o número 100 e nós temos 2 zeros, nós poderíamos deslocar as casas. Então, como que a gente faz isso? A gente colocaria o 20 aqui, certo? Se 20 é um número inteiro, então a vírgula estaria aqui no final, né? Se a gente fosse colocar uma vírgula. Nós vamos deslocar 2 casas agora, ó. 1, 2 e põe a vírgula. E aí acrescenta o 0. Ficando 0,20, que é a mesma coisa que 0,2. Tá bom? Então essas são 2 formas aí que a gente poderia fazer essa divisão de uma forma tranquila, tá certo? Então nós temos aí as 3 formas de representar uma porcentagem. Através do símbolo, através de uma fração e através de um valor decimal. Tá bom, professor, beleza, já falou disso e tal, mas como que a gente calcula, né? Sempre que eu vejo exercícios é calculando a porcentagem. Como que a gente faz para calcular 20%, por exemplo, de um determinado valor? É isso que nós vamos ver agora, tá? Vou mostrar para vocês uma das formas que eu acredito ser mais tranquila para que vocês consigam resolver aí alguns exercícios de cálculo de porcentagem, tá certo? Então nós temos aqui no primeiro exemplo, 20% de 1.200. O que você vai colocar aí na sua cabeça? Toda vez que eu ver uma porcentagem de um determinado valor, eu vou transformar essas coisas, eu vou transformar esses valores para fração. Transformando então para fração, como que ficaria? O 20% a gente já sabe, né? Tá ali em cima, a gente já fez, então ficaria 20 sobre 100. Esse D, galera, esse D vira vezes, tá bom? Então esse D aqui, ó, virou vezes, virou multiplicação. E o 1.200 também vamos colocar ele em forma de fração. Se ele é 1.200 e eu quero pôr em fração, basta eu colocar o 1 embaixo e eu não altero nenhum valor. E agora ele está escrito na forma de fração, tá certo? Como que a gente resolve isso agora? Multiplicando frações. Como que multiplica frações? É o número de cima vezes o número de cima, o número de baixo vezes o número de baixo. Então você poderia fazer 20 vezes 1.200 e embaixo 100 vezes 1. Mas como são números maiores, será que não tem um jeitinho aí da gente simplificar esses valores? Tem sim, ó. Pega a visão aqui, ó. Se nós simplificarmos esses 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo, olha lá o que ficou pra gente. 12 dividido por 1 é 12.
E 20 dividido por 1 é 20. Logo, agora a gente pode multiplicar apenas o 20 vezes 12. Então, ó, 2 vezes 12 é 24, professor. Muito bem. E aí, esse zero que sobrou, a gente só acrescenta na conta. É mais uma forma de a gente fazer uma multiplicação de uma maneira mais tranquila. Tá certo? Pronto, resolvemos. 20% de 1.200 seria aí 240. Tranquilo? Deu para entender? Vamos lá para mais um exemplo. Então, ó, nós temos aqui 30% de 200. Muito bem, vamos lá. Então, o professor falou que sempre que eu for calcular uma porcentagem de um determinado valor, transformo tudo para fração. Muito bem, então agora 30% vai ficar como em fração? 30 sobre 100, certo? O D virou quem? O D virou vezes. Então agora o D já é uma multiplicação, então é 30 sobre 100 vezes 200. 200 sobre quem? Sobre 1. Pode pegar a visão lá do outro exercício, professor? É cortar os zeros? Sim, sim, vamos lá. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Então aqui ficou 2 dividido por 1, que é 2. 30 dividido por 1, que é 30. Então basta só multiplicar o 30 vezes 2, mais conhecido como 60. Então 30% de 200 daria 60. Só mais um exemplo. Então nós temos aqui, transformando em fração, 15 sobre 100. O D virou vezes 120 sobre 1. Muito bem. Agora você pode observar que em cima eu tenho apenas um zero. Então eu não posso cortar os dois zeros que estão embaixo. Eu posso cortar apenas um. Tem que ser igual aí essa simplificação. Então eu posso cortar esse zero com esse zero. Aqui ficou 12 dividido por 1, 12. Beleza. Só que aqui ficou ó, 15 dividido por 10. Então, ao invés de eu fazer essa divisão aqui, nós vamos efetuar aquela multiplicação da forma que eu expliquei lá no começo do vídeo, que é o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Fazendo aqui agora, ó, 10 vezes 1, a gente sabe que é 10. E 15 vezes 12 dá 180, tá? Você pode fazer aí com calma, mas você vai ver que dá 180. Beleza, professor, agora tem zero em cima, zero embaixo. Pega a visão? Vamos lá, simplificando aí os dois zeros, né? Ó, 18 dividido por 1, 18. Muito bem. Esses são 3 exemplos aí tranquilos para que vocês entendam aí uma forma de resolver porcentagem, tá? Então pega tudo, transforma para fração. Se der para simplificar os zeros, a gente simplifica para ficar mais prático. Multiplica os valores depois no final, tá certo? Beleza, professor, mas eu queria ver aí a porcentagem dentro de uma situação problema, né? De uma situação mais real aí. Como que ficaria? Muito bem, vamos imaginar aqui uma situação então que a seleção brasileira em determinado ano fez 40 jogos. E desses 40 jogos, 60% foi vitória, né? 60% ela ganhou. E aí o problema pergunta para você: quantas vitórias a seleção brasileira teve? Muito bem, o professor já ensinou então como que nós vamos calcular isso aí. Nós temos que calcular 60% de quem? De 40, que foi o total dos meus jogos. Então como que nós fazemos isso? Transformando tudo para fração. 60% fica 60 sobre 100. O D virou quem? O D virou vezes. Muito bem, vocês já estão muito espertos já. E o 40 sobre 1. Muito bem, dá para simplificar, professor? Dá para a gente pegar aquela visão da simplificação. Então, ó, eu tenho dois zeros em cima, posso simplificar com os dois zeros de baixo. Olha que maravilha. Então, ficou 4 dividido por 1, que é 4. 6 dividido por 1, que é 6. Agora é só multiplicar. 6 vezes 4, mais conhecido como 24, galera. Então, de 40 jogos que a seleção brasileira aí fez nesse determinado ano, nós teríamos aí 24 vitórias. Você teria marcado aí a questão correta, teria acertado aí mais uma questão. Tá certo? Pessoal, é isso então. Espero ter ajudado vocês com essa aula. Um forte abraço e até a próxima.